Neste vídeo, vou compartilhar com você as 9 principais coisas que eu gostaria de ter sabido quando comecei com a impressão em 3500, desde o básico até coisas mais avançadas, que só aprendi recentemente depois de anos no hobby. Então, seja você um iniciante ou já esteja no hobby há algum tempo, fique ligado porque tenho algumas dicas valiosas para todos. Vamos nessa! Enquanto eu escrevo isso, acabamos de passar pela temporada de festas, o que significa que muitas pessoas novas estão se juntando ao hobby e à medida que as impressoras 3D continuam se tornando cada vez mais amigáveis ao consumidor, nosso pequeno hobby geek está saindo do porão e indo para as mãos de um público mais jovem, menos técnico e mais amplo, o que é ótimo. Deixe-me ser o primeiro a dar as boas-vindas a um hobby incrível e que lhe dará tantas oportunidades para aprendizado, criatividade, autoexpressão, resolução de problemas e amizades. Se você é novo aqui, este canal é focado em ajudar você a aproveitar ao máximo sua impressora 3D e outras ferramentas para criar coisas incríveis. Então, se isso lhe interessar, considere se inscrever clicando no botão. Com tantas pessoas aderindo ao hobby diariamente, me senti nostálgico, relembrando minha jornada de iniciante até me tornar proficiente, embora ainda aprendendo todos os dias. E decidi compartilhar algumas das coisas que eu gostaria de ter sabido quando estava apenas começando. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar. Você talvez não saiba, mas em minha vida anterior, ensinei técnicas de aprendizado acelerado e memória para mais de 300 mil pessoas no mundo todo. Basicamente, eu era um aprendiz profissional. Então, quando me interessei pela primeira vez pela impressão 3D como hobby, como em todo hobby, levei a parte do aprendizado muito a sério. Eu entendo que você pode aprender tudo online no YouTube ou em fóruns de graça, e isso é completamente aceitável. Mas como eu sempre disse quando falei para audiências sobre cursos online, as pessoas não pagam pela informação porque tudo isso está disponível gratuitamente. As pessoas pagam pela curadoria dessa informação. Elas pagam porque alguém dedicou tempo para selecionar informações factuais na melhor ordem possível para aprendê-las, a fim de alcançar o resultado de aprendizado ideal no menor tempo possível. Olha, eu sei que as impressoras 3D e seus softwares correspondentes estão se tornando cada vez mais fáceis de usar todos os dias, com bicos de troca rápida e aplicativos móveis que eliminam todas as dúvidas e assim por diante. E se você realmente só quer ter o entendimento mínimo necessário para imprimir as coisas que você quer, digamos porque a impressão 3D é realmente apenas um meio para o seu verdadeiro hobby, como jogos de mesa ou construção de drones. Então, por todos os meios, não se atole aprendendo os prós e contras, e pule este capítulo no vídeo. Mas se você acha que este é um hobby que você vai querer se aprofundar, então a diversão é aprender e melhorar suas habilidades, e enquanto eu e tantos outros criadores de conteúdo fantásticos disponibilizamos toneladas de conteúdo gratuitamente aqui no YouTube e em outros lugares, o algoritmo aqui não nos recompensa por entrar em tópicos muito básicos ou muito específicos. E enquanto você pode aprender essas coisas, juntando-as por conta própria, pessoalmente eu sinto que dou um verdadeiro impulso no hobby, apenas fazendo um curso que junta tudo agora. Existem uma infinidade de ótimos recursos por aí, tanto gratuitos quanto pagos, variando de livros dos meus colegas criadores Angus, no Maker's Muse, ou Sean, o general da impressão 3D. Mas também existem cursos online, como o que fiz no Udemy, ou os super acessíveis do próprio Joseph Prusa, e até mesmo guias gratuitos fantásticos por aí, como o abrangente guia de ajuste da impressora LS3D. Se você tem tempo e paciência para aprender por conta própria, usando vídeos gratuitos, definitivamente não estou tentando te convencer a gastar dinheiro. Eu adoro autodidatas. Acho que o que estou dizendo é que você não compraria um piano e depois tentaria descobrir sozinho, compraria? Você trataria o aprendizado sobre este novo instrumento como parte de um hobby maior, seja isso significando livros, aulas ou apenas tirando um tempo para encontrar muitos ótimos tutoriais gratuitos no YouTube. A impressão 3D não é diferente. Se você quer adquirir as habilidades em vez de se frustrar e desistir, então invista no seu aprendizado. Isso me leva a
Uma das melhores coisas sobre a impressão 3D como hobby é que é um buraco de coelho muito profundo. No minuto que você aprende sobre uma técnica, truque ou material, você é apresentado a novos desafios, novas possibilidades e novas fronteiras para conquistar. Isso é ótimo, porque significa que você provavelmente nunca vai se cansar deste hobby. Mas uma coisa que eu gostaria de ter sabido antes, é que o buraco de coelho infinito não se estende apenas ao aspecto de aprendizado da impressão 3D. Isso também inclui impressoras 3D, acessórios e filamentos para elas. Quando comecei, comprei uma impressora ruim, só para ter uma primeira experiência. Quando percebi o quanto amava esse hobby, imaginei que investiria em uma impressora 3D muito boa e seria isso, certo? Logo, precisei de uma impressora maior para outro projeto. Precisei de uma impressora fechada para imprimir materiais mais resistentes. Então eu precisei de uma impressora mais rápida para... Você entende a ideia. O fato é que já tive dezenas de impressoras até agora, e ainda estou animado com a próxima grande novidade ou atualização importante para as minhas impressoras existentes. E então temos o filamento. Existem literalmente cores infinitas, dezenas de diferentes polímeros e novas combinações, formulações e variações surgindo todos os dias. Já ouvi psicólogos dizerem antes que o que torna o dinheiro único e antinatural é o fato de que, ao contrário de todas as outras substâncias no universo conhecido, não há nível de saciedade. Digo isso apenas para te alertar, para que não entre de forma ingênua no hobby pensando que basta 2 impressoras e 10 rolos, e então parar. Quer dizer, talvez você tenha uma personalidade menos viciante do que eu, mas eu estaria disposto a apostar que não, você não vai parar. Porque algo sobre este hobby, seja a tecnologia em rápida evolução, a inovação infinita em materiais, ou apenas o impulso de criar coisas novas e mais emocionantes, significa que muito nunca é suficiente. Falando em inovação, vamos discutir brevemente sobre a atualização de impressoras 3D. É uma piada antiga que as primeiras 15 ou 50 coisas que você vai imprimir em 3500 são, na verdade, atualizações e modificações para a sua impressora 3500. Você pode pensar que essa tendência estaria em declínio com o surgimento de impressoras 3D mais polidas e de código fechado, mas estaria errado. Pessoas continuam imprimindo atualizações para ajustar e melhorar impressoras novas, de ecossistema fechado, ou até para revitalizar as mais antigas. Isso é ótimo, e se isso é a sua praia, vá em frente. Mas uma coisa que eu pessoalmente gostaria de ter sabido antes é o fato de que trabalhar em impressoras 3D e realmente usá-las são meio que 2 hobbies diferentes. Claro, você pode participar de ambos, como eu faço, mas acho que é valioso descobrir mais cedo para qual lado do hobby você mais se inclina para que possa se dedicar a ele. Algumas pessoas não querem se envolver com a mecânica de sua impressora 3D, elas só querem imprimir coisas o dia todo. Alguns passam a maior parte, ou todo o tempo, ajustando suas impressoras e projetando atualizações personalizadas, raramente imprimindo apenas pelo prazer. Agora, ambas as coisas são totalmente aceitáveis. Sem julgamentos de qualquer maneira, mas acho que vale a pena tirar um momento para se perguntar qual deles você é. E se você só quer imprimir coisas, talvez não compre uma máquina Ender. Agora, se você adora a ideia de construir, ajustar e modificar sua impressora, talvez pule toda a linha de produtos Bambu Lab ou até mesmo a Creality e vá direto para o mundo dos Vorons, Rat Rigs ou VSBots. A longo prazo, isso vai te poupar tempo e dinheiro e espero que te leve à parte do hobby, que te traz alegria mais rapidamente. O que me leva a... Ao começar a imprimir em 3500 quase sempre, você imprimirá vários modelos criados por outros. Isso é normal enquanto você se orienta, mas já ouvi isso dito antes por muitos especialistas que respeito e concordo. Se você quer tirar o máximo proveito da sua impressora 3D, precisa aprender a usar Computer-Aided Design e a criar seus próprios modelos personalizados para resolver seus próprios problemas e expressar suas próprias ideias. E quando você aprender Computer-Aided Design, só quero exercer uma palavra de cautela. Escolha com cuidado. Existem programas certos e errados para cada tipo de projeto que você deseja realizar.
Sim, a maioria dos programas pode fazer tudo, mas algumas tarefas são mais fáceis do que outras em cada programa. Quando eu estava começando, todos falavam maravilhas do Blender, como o canivete suíço do design, 3D. Mas eu passei meses mexendo com atualizações, geometria não manifold e dores de cabeça intermináveis apenas tentando fazer com que ele fizesse o que eu queria, simplesmente porque, embora o Blender seja ótimo, não é a melhor ferramenta disponível para o tipo de design que eu queria fazer. Por outro lado, há tipos de design que são melhor executados no Blender ou ferramentas similares. Não entrarei em detalhes sobre isso, pois fiz um vídeo completo explicando por que mudei pessoalmente para o OnShop para a maioria das minhas necessidades de modelagem, que você pode conferir aqui. Vou apenas resumir este ponto dizendo: certifique-se de que, em sua busca pelo programa Computer Aided Design perfeito para você, leve em consideração que as recomendações que eu ou outra pessoa fazemos vão ser altamente influenciadas pelo tipo de modelagem que estamos realmente fazendo. E claro, suas próprias preferências e fluxo de trabalho. Mesmo que você vá fazer a mesma modelagem que eles, lembre-se de que diferentes programas têm fluxos de trabalho distintos para pessoas que pensam de maneira diferente. Algumas pessoas juram por plasticidade para a modelagem Computer Aided Design, enquanto outras preferem o fluxo de trabalho do Fusion 360. Algumas pessoas adoram projetar coisas no Shapr 3D em seu iPad, enquanto outras acham o OnShop muito mais intuitivo. Meu conselho? Primeiro, descubra que tipo de modelagem você quer fazer. É escultura, modelagem paramétrica ou modelagem de malha? Depois, encontre os 2 ou 3 principais programas para esse tipo de modelagem e ignore todos os outros. A partir daí, experimente todos eles e volte ao ponto número 1, sobre investir em aprendizado. Assista tutoriais no YouTube ou leia o manual. E mais importante, se algo não for intuitivo para você, descarte-o. Não seja como eu, gastando meses tentando dominar uma ferramenta que simplesmente não é adequada para a maneira como você pensa e cria. Não faltam ótimas ferramentas por aí, então encontre a que é certa para você. Outra coisa que não falta são tipos de filamento. Quando a maioria dos usuários começa, eles podem ser um pouco aventureiros, deixando o conforto do PLA para o PETG ou TPU, talvez até algum ABS ou ASA, mas na minha experiência, a maioria das pessoas para sua exploração ali. Isso provavelmente ocorre porque há uma nuvem de dificuldade e um medo em torno dos filamentos mais exóticos, como nylon, policarbonato, elastômero, termoplástico e mais. Esse medo é um tanto justificado, e como eu cobri em meus 3 diferentes vídeos sobre filamentos e como usá-los, você precisa atender a certos critérios para até mesmo tentar imprimir. Não é possível imprimir nylons ou policarbonatos sem uma impressora fechada com cama aquecida e extremidade quente que atinjam altas temperaturas. Atualmente, mais impressoras já vêm com esses recursos, e cada vez mais usuários estão construindo suas próprias caixas e aprimorando suas extremidades quentes. No final das contas, cada um desses diferentes tipos de materiais exóticos oferece uma combinação única de características, seja força, ductilidade, resistência ao calor, retorno de energia e assim por diante. Eles oferecem uma gama muito mais ampla de aplicações e projetos, muito além do que simples PLA, PETG e TPU podem oferecer. Então, pessoalmente, eu gostaria de ter tomado a iniciativa e começado a brincar com eles muito antes, e eu te encorajaria a fazer o mesmo. Se precisar de orientação, confira os vídeos que fiz sobre esses diferentes tipos de filamentos exóticos e avançados para se atualizar. Apenas certifique-se de que, se você for se envolver com esses filamentos exóticos, e às vezes caros, Quando você começa a se envolver com a impressão 3D, as pessoas falam muito sobre como armazenar o filamento para mantê-lo seco. E como muitos, eu investi 1 tonelada de dinheiro em sacos a vácuo, dessecante reutilizável, bombas elétricas e tudo mais. E tudo isso é ótimo, mas aqui está o ponto. Dependendo do clima, isso pode ser insuficiente. Começo dizendo que moro em Israel, onde uma umidade de 75% é praticamente constante durante todo o ano. Se você mora nos desertos do Arizona, pode pular para o próximo capítulo. Mas uma coisa que eu vou dizer
é que eu perdi muito tempo tentando armazenar corretamente o meu filamento, lutando contra o inevitável. Eu precisava de um secador, ou pelo menos de algum modo de secar o meu filamento. Isso ocorre porque o filamento absorve umidade não só durante a impressão, mas também uma pequena quantidade enquanto está armazenado, mesmo em uma bolsa a vácuo com dessecante. Agora, você pode conseguir se safar sem realmente secar o seu filamento se, digamos, você só imprime PLA e se você usa o rolo em um tempo razoável. Mas assim que você começa a acumular muitos rolos abertos ou se aventura nos filamentos mais higroscópicos, como PETG, TPU, nylon e policarbonato, você vai precisar secar esses filamentos. Há várias maneiras de fazer isso, desde colocar o rolo na cama quente da impressora com uma caixa sobre ele, usar a função de secador de filamento da impressora de laboratório de bambu, ou um forno de torradeira, ou desidratador de alimentos dedicado que não é mais usado para alimentos. Mas honestamente, é muito mais fácil e seguro usar um secador de filamento adequado como este da Sunlu por algumas razões. Primeiro, há configurações pré-definidas para cada tipo de filamento, então não é necessário memorizar qual filamento deve ser seco, a que temperatura e por quanto tempo. Em segundo lugar, você não corre o risco de derreter seu filamento caro. Terceiro, eles permitem a impressão direta do secador mesmo em funcionamento, o que é realmente útil para os impacientes como eu. Finalmente, e esta é uma característica que tenho quase certeza que é única no novo secador S4 da Sunlu, existe um modo especial onde você pode definir o filamento para secar por um determinado número de horas e então, uma vez que esteja pronto, ele mudará para o modo de caixa seca, que só será ativado quando a umidade atingir um determinado limite, o que significa que você pode armazenar até 4 rolos de filamento lá dentro para sempre com um consumo de energia muito mínimo. Basicamente, recorri a manter meus filamentos mais higroscópicos e mais caros exclusivamente aqui nos últimos 3 ou 4 meses e pela minha experiência, mantém eles secos muito melhor do que qualquer caixa seca ou saco a vácuo que eu tenha usado no passado. Agora, algumas pessoas juram por secar seu filamento após o uso, mas pessoalmente eu gosto de imprimir filamento recém-seco para obter os melhores resultados possíveis e felizmente eu posso fazer isso com o S4. Falamos sobre filamento úmido e embora eu não queira transformar este vídeo em um sobre falhas de impressão, comente abaixo se gostaria de ver isso. Quero falar sobre outra lição difícil aprendida na impressão 3D. É uma que eu já mencionei antes no meu vídeo Ferramentas Essenciais para Impressão 3D, mas uma que é tão importante que vale a pena repetir. No início da minha jornada, eu limpava as superfícies de impressão com álcool isopropílico, 70%, ou uma vez que comecei a encomendá-lo online, 99%. E isso bastava para a maioria das superfícies, quase sempre. Mas então, eu consegui superfícies de impressão diferentes, texturizadas de PEI, por exemplo. Eu experimentei com mais material, como o PETG, que se sai muito melhor com um agente de liberação como a cola em bastão. E de repente, a aderência à cama se tornou um problema real. Existem diferentes opiniões sobre a melhor maneira de fazer as impressões aderirem à cama de impressão. Existem pessoas que acreditam firmemente em passar cola em bastão a cada poucas impressões e completar quando necessário. Alguns acreditam que aplicar álcool isopropílico, conforme necessário, sem tocar a superfície de impressão com dedos oleosos, é suficiente. Então, existem as pessoas que realmente acertam, aqueles que sabem que nada pode substituir um sabão de prato de alta qualidade. Permita-me explicar por que eles estão certos, no entanto. As superfícies de impressão modernas de hoje são resultado de muita pesquisa, desenvolvimento e reflexão. As pessoas levaram anos para desenvolver uma superfície de impressão extremamente aderente quando aquecida, mas que se soltava automaticamente ao esfriar. Milhares de horas de testes foram realizadas na Prusa para testar as diferentes camas texturizadas para garantir que elas atingem o equilíbrio certo entre textura e aderência. O que quero dizer é que, se essas superfícies forem devidamente mantidas, deverão aderir muito bem. A menos que você esteja usando um material especial ou um que adere muito bem, sendo necessário usar cola em bastão para proteger a superfície de impressão. Portanto, faz sentido que, se você limpar adequadamente essas superfícies, elas não deverão ter problemas.
mas é na limpeza correta que as pessoas erram. Como mencionei anteriormente, não vou me estender sobre esse tópico aqui. Eu apenas direi que nenhuma quantidade de álcool isopropílico, ou, nesse caso, nenhuma quantidade de detergente de loja de $1, pode substituir um detergente de marca com um agente desengordurante de alta qualidade. Eu vivi isso em primeira mão, pessoal. Eu paguei o preço em dezenas de impressões 3D falhas antes de perceber a causa. Há uma razão para sabões de prato de marca famosa como Dawn ou Palmolive serem nomes domésticos. Não seja teimoso, não pense que é mais inteligente que os químicos da Procter & Gamble. Apenas pegue uma boa garrafa de alta qualidade do que quer que seja a marca líder de detergente para louça em seu país e me agradeça depois. O que me leva a... Se você fosse um estranho olhando para a cena da impressão 3D, poderia ser perdoado por pensar que este é um hobby para solitários que se dão melhor com máquinas do que com pessoas. Suas origens estão em uma disciplina muito técnica e pesada em engenharia. E ao contrário, digamos, de hot rods, a maioria das impressoras 3D não são super portáteis, não o suficiente para os entusiastas as levarem para estacionamentos e encontros ou carros e café todos os finais de semana. E ainda assim, uma das coisas que você descobrirá rapidamente sobre a impressão 3D é o quão vibrante é a cena social. Existem comunidades prósperas para designers 3D, jogadores de jogos de mesa, entusiastas de bambu, fãs da Prusa. Há servidores Discord para projetos individuais, impressoras e firmwares. Há servidores Discord onde você pode interagir com outros espectadores do seu canal favorito do YouTube. Existem até festivais ao redor do mundo onde nós, geeks, reunimos coragem para aventurar-nos no mundo real e tentar fazer contato visual uns com os outros, e enquanto alguns desses espaços podem ser cada vez mais tóxicos, com mentalidades tribais em torno de marcas específicas e alguns perdedores, particularmente amargos, raivosos e patéticos, que só querem nos tornar tão miseráveis quanto eles são. A grande maioria das pessoas nesta comunidade, tanto pessoalmente quanto online, são seres humanos maravilhosos que desejam compartilhar seu amor e entusiasmo por este hobby e as incríveis criações que ele possibilita. Pessoalmente, muitos dos benefícios mais incríveis que eu obtive deste hobby não vêm da minha própria impressora ou mesmo dos meus próprios designs, mas sim da comunidade. Seja colaborando com outras pessoas para conceber, compartilhar e remixar designs, procurando pessoas com mais conhecimento do que eu para resolver um problema particularmente irritante em uma das minhas impressoras, ou apenas passando tempo com pessoas legais e aprendendo com elas. Estou realmente feliz por ter dedicado tempo para investir em relacionamentos e conhecer outras pessoas como eu nesta comunidade. E só lamento não ter começado a fazer isso antes de ter um canal no YouTube. Então eu te encorajo a começar a fazer o mesmo. Há vários lugares onde as pessoas socializam nesse hobby e você precisará conferir muitos deles antes de encontrar sua tribo. Compartilhar meus servidores, Discord, subreddits, grupos do Facebook e listas de discussão favoritos pode ser uma ótima ideia de vídeo. Comente abaixo se você assistiria a esse vídeo. Para começar, confira o link na descrição para o nosso servidor Discord e enquanto estiver lá, considere deixar um like. Então essas são as 8 principais coisas que eu gostaria de ter conhecido, mas eu na verdade tenho mais uma, e provavelmente não é para todos. Mas pela experiência, eu sei que uma certa porcentagem de vocês, como eu, vai amar a impressão 3D, tanto que vão querer transformá-la em um trabalho paralelo, ou até mesmo em um negócio de pleno direito. Agora, seja projetando modelos em tempo integral no Patreon, administrando uma fazenda de impressão, vendendo impressões no Etsy ou Shopify, ou se tornando um youtuber irritante de impressoras 3D, há várias opções. E se você fizer isso, é ótimo! O que poderia ser melhor do que trabalhar no que você ama e ganhar a vida com isso? Pessoalmente, sou extremamente grato a todos vocês por me capacitarem e permitirem que eu mudasse do que estava fazendo antes para isso, que honestamente eu gosto muito mais. Mas aqui está o ponto. Quando a impressão 3D se torna seu trabalho, pode ser muito fácil perder de vista o que você ama nisso.
Quando você está atolado com faturas, prazos, reuniões, drama com seus clientes e reparos de máquinas, você pode sentir que pegou um passatempo perfeitamente bom e então retirou toda a alegria dele. Quando isso acontece, aprendi que só preciso largar tudo, me afastar do lado comercial das coisas e apenas imprimir algumas coisas em 3500 que não tem nada a ver com o trabalho. Seja baixando alguns dos modelos mais legais em imprimíveis, ou entrando no Onshape e trabalhando em um projeto que eu queria fazer para mim mesmo. Esse simples passo sempre me impede de me esgotar completamente no hobby, e me lembra porque eu queria transformá-lo em um trabalho em tempo integral em primeiro lugar. Mas este é um que eu preciso constantemente me lembrar. Enquanto falamos, na verdade, eu não imprimi muita coisa por dias, então acho que vou fazer isso. Então aí está, 9 das maiores coisas que eu gostaria de ter sabido quando comecei a imprimir em 3500. Se você é novo no canal, inscreva-se para não perder nossos ótimos conteúdos semanais. Eu só tenho que agradecer rapidamente aos meus apoiadores do Patreon e aos meus membros do YouTube, incluindo meus membros Nylon e Pic, Chipcox, Two Crazy Kitos, Amir Khan, Chris Miller e Don Arledge. E obrigado a todos vocês por assistirem e se inscreverem. É desolador, mas cerca de 85% de vocês que assistem a esses vídeos não estão inscritos. Se você gostou deste, por favor, aperte o botão de inscrição. Você faria isso? É tudo por essa semana, mas verei todos vocês na próxima camada.